Eu sou Marcos Arruda, né? Eu sou um arquiteto da Pismo, né? A Pismo é uma plataforma de pagamentos. O objetivo da Pismo é um nome, né, bastante peculiar, mas tem uma praia que se chama Pismo, tá? Então, a Pismo ela é uma plataforma de pagamentos online. Então, assim, o objetivo dela é, é criar a nova era de pagamentos online, tá? Então, assim, a gente já tem clientes assim de vários ramos, principalmente bancário, né? Então, assim, toda a plataforma do do Itaú, a Pismo que faz todo o back-end, tá? 100% na plataforma da Pismo, as contas digitais do BTG também. Então, tem uma série de clientes aí, grandes, clientes bem grandes, assim, e a Pismo só tem crescido, enfim. A gente tem uma equipe de 130 profissionais e estamos buscando mais profissionais. Olha que legal, pessoal. Então, isso é bastante interessante. E aqui a gente mexe bastante com Service Mesh. Então, assim, muita coisa para a gente contar aí. E é isso. Show. Vou seguir Muito então bom. aqui, pegar o bonde. Pega o bonde aí. Boa. Bom, eu já trabalho na CIT, acho que tem, né, quem não conhece, tem alguns stands que estão rolando aqui também na TDC, ela sempre costuma patrocinar também algumas sessões. Hoje eu estou lá como Staff Software Engineer, né, que eles chamam lá de Dev Master, voltado 100% para a parte técnica mesmo, já trabalhei lá como arquiteto de sistemas e tal. Hoje, como eu estava comentando com o Danilo, eu trabalho muito focado nos projetos do Atlântico Norte, né, então principalmente farmacêutica, com microserviços, mas eu já passei por muita coisa ali, né? Desde monolito gigante com 200 devs comentando no mesmo codebase até microserviço bonitinho, rodando Service Mesh, Kubernetes. Então tem algumas cicatrizes de batalha aí. Battle Scars. Diria Scott Pilgrim. Eu acho que a gente se cruzou, né, em umas dessas aventuras de monolitos. Os monolitos gigantescos. Joãozinho também tá ali, ó. Salve, Raibrão. Grande João Raibrão. E o Marcos, curiosamente, a gente se cruzou, mas aí já numa pegada de microserviços e justamente Service Mesh. Exato, a gente aplicou junto, né, esse negócio há alguns anos atrás, né? Isso foi bem lá no começo mesmo, muito perto da versão 1.0 do Istio, então muita coisa mudou de lá para cá, né? Mas a gente está sempre acompanhando. Vamos que vamos. Pessoal, eu sou Danilo Cominotti, eu sou Dev Advocate aqui na ZUP. E venho de um background aí, 10 anos de desenvolvimento, arquitetura de software também. E, galera, um privilégio ter todos vocês aqui. Então, bora lá, hein, que hoje tá fácil. Sem marmelada aqui. Galera, então, para começar aí de leve, como que vocês definiriam, assim, Service Mesh usando poucas palavras e conceitos, assim, para a galera que ainda não ouviu falar ou não utilizou? Quer começar, Leonardo? Não sei. Boa. Vou começar, vou dar uma introdução aqui, vocês que são especialistas, né? Eu sou mais um usuário aqui de Service Mesh. Somos todos. Minha visão, assim, de Service Mesh, ele é um padrão, né? Eu usei bastante o Istio. O Istio, na minha visão, ele é uma implementação do padrão Service Mesh. Acho que o Service Mesh ele acaba sendo um padrão que veio, na minha visão, muito para resolver um problema que surgiu com os containers, né, com microserviços, quando a gente começa a fragmentar o monolito, e aí a gente começa a ter problemas que normalmente nós não tínhamos, né, principalmente de comunicação, telemetria e segurança na comunicação entre os microserviços. E são coisas que hoje a gente consegue, obviamente, resolver. Resolvi muito no começo ali na mão, né? Putz, eu vou colocar segurança, ou, por exemplo, quero fazer release canária. Eu consigo, se eu quiser colocar 5%, eu consigo criar 20 pods e deixar o próprio service fazer o load balancing com round robin, só que se eu tenho um pod só com a nova release, eu vou fazer ali 5% de canary. Só que é muito mais complicado, né? Você tem que fazer uma série de workarounds para conseguir resolver esses problemas. O Service Mesh, ele traz ele extrai, né, do código
de negócio, essas responsabilidades que não são de negócio, que são muito mais técnicas, não funcionais, e extrair isso para uma outra camada que fica entre sua aplicação e a sua camada de networking do Kubernetes, por exemplo. Você pode sair rodado em Istio também com VM, mas todos os lugares que eu usei, os lugares que eu vejo o pessoal usando, acaba sendo sempre dentro de um cluster de Kubernetes, por exemplo, ou Docker Swarm, mas sempre voltado para container. Então, acho que essa é a minha visão, né? É um padrão que tenta tirar da sua regra de negócio uma série de responsabilidades que não são funcionais. Olha, pô, realmente, eu concordo 100% com o que você falou, e você citou a questão de o Istio ser usado com VMs também, né? Isso é uma possibilidade bastante usável, assim, né? Então, assim, tem uma thread que está sendo discutida muito no mundo, e é uma coisa mais para o futuro, que é realmente o uso, assim, tem muita gente falando que os containers vão ser substituídos por VMs. É uma possibilidade que é real, mas eu não sei, a gente não tem dados suficientes para saber se isso vai avançar mesmo, mas é uma possibilidade 100% real. Tem muita gente falando isso, que o futuro do Kubernetes seria gerenciar VMs e não containers. Containers tem a leveza, né, do container e tal, ele não virtualiza tudo, mas com certeza, cara, o que você falou. Então, aí, assim, pô, eu concordo 100% com o que o Leonardo falou, né, em relação a Service Mesh, né. Eu gosto, aí eu vou fazer uma metáfora, tudo bem, Danilo? Posso fazer uma metáfora? Maravilha, o palco é seu. Para explicar? Então, é uma metáfora bastante interessante, pessoal. Assim, o que é Service Mesh, né? Que eu penso, eu fiquei pensando, como explicar isso daí? Service Mesh, eu gosto de dizer que é como se fosse o condomínio do prédio, tá? Por exemplo, os apartamentos são serviços, certo? Sejam eles microserviços ou apenas serviços, né? Mas tudo bem. Então a gente tem vários serviços ali, né? O porteiro do prédio a gente pode dizer que é o API Gateway daquele conjunto de serviços ali. Tudo que entra e tudo que sai dali, o porteiro fica sabendo e tal. Então ele faz um papel de autorização, né? De autenticação e às vezes até autorização também, né? Então ele faz o roteamento, ele fala, olha, eu quero falar com... Chega uma pessoa, eu quero falar com fulano, né? Então você vai no apartamento tal, isso aí é roteamento, função também do API. E o Service Mesh? Service Mesh, ele é basicamente o grupo de fofoqueiros do prédio, entendeu? Então imagina assim, você comprou uma televisão, aquela televisão gigante, assim, ou pequena, e aí chegou o pacote lá, embrulhado, presente, sei lá, e aí, assim, o grupo de fofoqueiros do prédio já está sabendo que você comprou até a marca da TV, e o grupo de fofoqueiros se comunicam, então eles contam um para o outro tudo que eles estão fazendo. Isso daí, de certa forma, é o que a gente chama do Service Mesh, é o conjunto de estruturas que a gente usa para obter informações sobre tudo que está acontecendo lá dentro. Um outro nome para isso também é a questão da observabilidade. Então, eles utilizam do recurso da observabilidade para fazer isso, tá? Então, assim, falando bem por cima de Service Mesh, que é um negócio bastante abstrato, mas que a gente pretende detalhar, né, ao longo desse período, dessa 1 hora aqui, dá para dizer que é isso, viu, pessoal? Então, para quem não sabe o que é Service Mesh, pode dizer que é o conjunto de fofoqueiros do prédio, ou seja, eles sabem de tudo que acontece lá no condomínio, tá? Se um morador xingou o outro pela janela, por exemplo, os fofoqueiros já estão sabendo disso. Então, assim, a comunicação interna é rastreável também. Então, assim, você consegue saber de tudo ali. É muito interessante. É isso. Gostei muito da família. Muito bom. Léo, você sabe que você tocou em um ponto aí que você falou de fazer um deploy de um canal, alguma coisa assim, para um grupo seleto de usuários, né? E tem um projeto open source da Zup, muito bacana, que lida exatamente com isso. Inclusive, vai ter uma palestra dele hoje à tarde, que é o Charlie CD. A gente chama de Deploy em Círculos. Um projeto bem bacana, convido a galera aí a conhecer. Legal. É bem bacana. Aqui. Caramba, começaram em grande estilo já, hein, pessoal? Essa metáfora vai ficar na cabeça de bastante gente.
Eu não sei se foi uma boa metáfora, mas quando eu tento lembrar algumas partes ali da estrutura toda, eu sempre lembro desse exemplo. Muito bom. Galera, vocês acham que assim, o padrão arquitetural de Service Mesh passa a fazer sentido com quantos microserviços? O problema que ele resolve é dos sistemas que nós costumamos construir, na maioria dos projetos, ou é somente da escala Google, Netflix e similares? É um bom ponto. Assim, até dando, normalmente que a gente sempre tem que pensar, quando pensa em arquitetura nova, um padrão novo, eu acho que é o custo-benefício dele, né, do ponto de vista de manutenabilidade e o esforço de colocação, manutenção, disseminação daquele conhecimento e o que os benefícios acabam vindo como contrapartida daquilo. Por cima, eu diria que assim, acho que a instalação, né, de um service mesh, quando você tem um cluster de container, ela não é muito complexa. Você consegue, né, o fato pelo menos o Istio, que é o que eu tenho mais contato, ele usa já todas as APIs de plugins do Kubernetes, então você não precisa fazer nada, por exemplo, a instalação, ela não é uma instalação forte, como é, por exemplo, quando a gente coloca um Helm dentro do seu cluster, né, você já consegue fazer usando os próprios Kubernetes files, bonitinho, tá bem estruturado, então a instalação, ela é tranquila. Acho que tem um desafio que eu vejo grande, principalmente na questão de disseminação de conhecimento do Service Mesh, porque ele não é uma coisa que é mandatório você conhecer, né, fazendo um paralelo. Quando a gente vai fazer, vamos supor que tem uma aplicação, um microserviço, eu quero jogar essa aplicação dentro de um Kubernetes, de um cluster de microserviço. Obrigatoriamente você precisa conhecer deployment, obrigatoriamente você precisa conhecer service, obrigatoriamente você precisa conhecer claims e roles, e se você for fazer autoscaling, o HPA. Então, o dev que vai configurar aquilo, esses 4 arquivos é mandatório, porque é o que ele vai configurar para conseguir colocar a aplicação dele para rodar em container. Quando ele está rodando num cluster que tem Service Mesh, ele não precisa saber que está rodando. Então, um ponto positivo, né, do Service Mesh é que ele, de certa forma, ele é ortogonal, você não precisa fazer nada diferente na sua aplicação, mas se você refaz o redeploy, ele já pega. Só que, por outro lado, pelo fato de você não ser obrigado a conhecer, muitas vezes a pessoa não tem aquela disseminação de conhecimento. E aí tem esse custo adicional, né, de disseminar o conhecimento. Então, na minha visão, os custos principais, eu acho que vem muito, não é nem da instalação, nem da configuração. É muito mais saber utilizar aquilo para você ter todos os ganhos de telemetria, né, de conseguir extrair todas as métricas. Eu vejo, na minha visão, que os principais ganhos que tem quando a gente fala com Service Mesh, que é muito conseguir fazer telemetria, ter a segurança da comunicação entre os containers, começa a fazer sentido quando você já tem uma malha de microserviços. Acho que não precisa ser escala Google, nem Netflix, mas se você tem, por exemplo, dá um número aqui, 5 microserviços, se você não quer que o microserviço A, que hospeda o seu front, conecta com o seu microserviço D diretamente, que é um microserviço que roda, por exemplo, uma parte de pagamentos, vamos supor que você quer evitar que, por engano, um dev acesse um outro microserviço. Se eles rodam dentro do mesmo cluster, dentro do mesmo namespace, um Service Mesh facilita pra caramba isso. Então, acho que tem muito menos... A relação, para mim, é muito menos de escala, efetivamente, e muito mais de necessidade dentro do seu cluster. Então, acho que mesmo quando você tem 2 microserviços, mas você quer que esses 2 se comuniquem, por exemplo, usando comunicação TLS dentro deles, né? Colocando já a criptografia ali, de multi-conexão, eu acho que já faz sentido colocar um Service Mesh. É mais fácil do que na mão ir lá e fazer gestão de certificado, porque se você não tem o Service Mesh e quer fazer isso, você tem que fazer na mão. Então, para mim, o grande trade-off é qual o custo de fazer na mão e disseminar esse conhecimento versus o benefício do Service Mesh. Mas, normalmente, é essa métrica que eu penso quando eu falo, putz, faz sentido, né, de colocar. Com certeza, Leonardo. O custo-benefício do Service Mesh, ele não é evidente, assim, a gente tem que tirar, ou seja, as funcionalidades que ele dá para nós sozinho são menores do que as coisas que a gente vai conseguir tirar deles. Então, assim, a gente tem que ter um plano de implantação do Service Mesh, tá? Exatamente por isso, porque as únicas features que a gente ganha por default
quando a gente implementa o Service Mesh, no caso o Istio, né, e outros também, é a telemetria toda, né, das funções, de toda a comunicação que acontece lá dentro, né, isso daí já é um ganho bastante bom, né, porém, o Service Mesh é um conjunto de soluções, é um conjunto de benefícios ali, tá? Só que se a gente não sabe tirar proveito deles, a gente não consegue tirar proveito deles, tá? Eu já vi usos de Istio em que, assim, o Istio foi mais uma dificuldade, tá? Do que uma facilidade, entendeu? Então, a gente precisa realmente entender ele por dentro para a gente conseguir usar bem, tá? Pessoal, então assim, vamos colocar o Istio porque é o caminho a ser feito na nuvem e tal. Isso não é uma resposta simples, né? A gente tem que ir atrás de, tá, nós vamos colocar o Istio por quê, exatamente, né? Por que motivo a gente quer usar esse conceito, né? Então, assim, você tem que ter um plano de desenvolvimento, e aquilo que o Leonardo falou também, a gente não, assim, o conhecimento dele é tão detalhado que, assim, às vezes, as equipes de desenvolvimento não conseguem pegar todo esse conhecimento, mesmo trabalhando diariamente com ele, tá? Então, assim, a propagação do conhecimento, ela tem que ser estimulada, assim, nas empresas em relação ao Service Mesh, porque isso é um pouco do conceito de DevOps, né? Você não tem silos, você tem a responsabilidade compartilhada por tudo, né? Isso é o que a gente chama de DevOps, né, na sua origem. Então, já pegando aquele ponto lá que DevOps não é é melhor a gente considerar DevOps como um conjunto de hábitos do que como um time, porque se a gente considera como um time, o conhecimento do Istio e do Service Mesh, em geral, vai ficar naquele time. Os desenvolvedores não vão precisar fazer isso, exatamente por um outro trade-off que o Service Mesh provê, que assim, se você usar Service Mesh, um dos pré-requisitos que eu considero como essenciais é a quantidade de automação. A gente tem que ter automação sempre, porque não é, Leonardo? A quantidade de detalhes que a gente tem ali, com relação, por exemplo, a todos os componentes, todos os CRDs, que são os Custom Resource Definition, que o Istio te traz para dentro do Kubernetes, o Kubernetes já tem um monte de CRDs, e o Istio traz mais um monte. Então, assim, gerenciar tudo isso é difícil se você não tem um nível de automação extremo, né? Então, é muito importante você tentar automatizar tudo, viu, pessoal? Então, é isso. Esse é o trade-off, esse é o custo da implantação. Automatizar vai ser sempre bom. Eu sei que eu não consigo, não vou entrar em detalhes mais profundos ainda, mas, pessoal, fiquem à vontade para perguntar, né? Bastante coisa aí sobre detalhes. Como funciona tal coisa ou outra coisa. E é isso. Interromper, Danilo, pergunta do Lúcio aqui, comentando sobre os desafios. O que eu vejo, assim, que eu senti, né, estando ali do lado do desenvolvedor que usa, né, o Service Mesh, é que quando eu tenho, por exemplo, todas as responsabilidades não funcionais embutidas na minha aplicação, é muito mais fácil você testar localmente e garantir que aquilo está rodando, né? Exemplo, o Service Mesh, ele te dá a possibilidade de você colocar certificado, né, comunicação entre os microserviços de forma já criptografada, encriptada, né? E aí, quando você faz isso manualmente, né, por exemplo, fazer uma API com Go, quando eu faço isso manualmente, eu consigo colocar um TCP dump ali na minha máquina e ver o que está entrando, o que está saindo, e eu tenho aquela visão clara de, beleza, o conteúdo aqui efetivamente está protegido. Quando a gente tira isso da aplicação e joga isso para um terceiro, né, para o Service Mesh, a gente só vai ter aquele comportamento final na hora que ele está rodando efetivamente no cluster que está com aquilo instalado. Então, acho que a curva de aprendizado, na minha visão, ela não é muito grande, assim, não é que é difícil de aprender aquilo. Acho que o principal desafio é que, para você conseguir entender, por exemplo, como que funciona, né, um Service Mesh, você precisa ter um pouco de conhecimento de como funciona o networking dentro de container. Né, como é que, por exemplo, o DNS do kubeproxy faz o load balance. Porque, na verdade, o Service Mesh, né, entrando um pouco mais de teoria, você acaba colocando proxies, né, como sidecars dentro do seu pod,
Então, você vai ter o seu container, normalmente, numa aplicação Kubernetes normal, você tem um container por pod. Às vezes tem um ou outro, tal, sidecar e tal, mas normalmente eu crio um pod, um containerzinho, bala, deploy, está funcionando. E aí a comunicação entre eles acontece diretamente, um container se comunicando com o outro usando o DNS, né, do próprio Kubernetes. Quando você coloca um Istio, um Service Mesh, você adiciona uma camada em todos os seus pods, né, que normalmente é o Envoy Proxy, e a saída, ela não sai diretamente do seu container diretamente para outro container. Ele passa por esse Envoy Proxy, que é aí que está os fofoqueiros. Né? Os fofoqueiros ficam sabendo, porque todas as suas requisições acabam passando, todo o seu tráfego, né, TCP, UDP, todos os sockets que são abertos dentro do seu container, acabam passando por esses proxies. Então, para a pessoa entender, beleza, vou dar um exemplo, um problema que nós tivemos, eu chego lá, depois dou mais detalhes, mas tivemos problemas de network, né, porque o Istio, às vezes, ele pode adicionar ou remover header na requisição, ele pode adicionar, tem que manipular o body da requisição, se ele quiser, né, o dado que passa. Então, se você não tem um conhecimento, às vezes, prévio de, beleza, eu estou disposto a entender como é que funciona mesmo o DNS proxy do Kubernetes, como que funciona a network, eu estou disposto a entrar, né, numa camada e entender todas as layers de networking, o que acontece a nível de aplicação, o que acontece a nível de container. Então, na minha visão, não é que o conceito ele é difícil, mas ele é um conceito que tem uma série de pré-requisitos. Você não vai sair, eu não sei nada de Kubernetes, vou aprender isso. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Exatamente. Danilo, já complementando o que o Leonardo falou, poxa, ótimos pontos, com toda certeza. Não é um conhecimento difícil, pessoal, o Service Mesh. Então, e seguindo os princípios do DevOps, é super importante a gente se aprofundar nesses conhecimentos também, mesmo a gente sendo um desenvolvedor da linguagem X, entendeu? A gente tem que conhecer um pouco de infraestrutura também, sabe? A gente não pode não tem que se limitar somente à nossa linguagem que a gente programa, tá? Pessoal, então assim, assim, por exemplo, a questão do sidecar, né, que o Leonardo falou, eu vou tentar, não sei, eu vou tentar explicar um pouco mais para quem não sabe do que se trata, né, o sidecar, né? O sidecar é um conceito, é uma abstração que considera o seguinte: eu vou criar mais um container dentro do meu próprio pod, tá? Para quem por isso que, conforme o Leonardo falou também, a gente não consegue entender Istio se a gente não entende o Kubernetes primeiro, tá? Então, o Kubernetes é um pré-requisito também para entender o Service Mesh. Então, por exemplo, o Sidecar, ele é mais um container que você coloca dentro do próprio pod. O Kubernetes permite que dentro de um pod, pessoal, você possa ter N containers. Normalmente, a gente tem um só, mas isso não é uma necessidade, entendeu? Você pode ter 1 zilhão de containers dentro daquele pod, entendeu? Funcionando em paralelo ali. Então, o pod é uma abstração também de containers. Então, ele não representa um container só, lembre-se sempre disso. Então, o sidecar, ele é mais um container que é injetado no seu pod, entendeu? E ele funciona como um proxy, ele é uma implementação do Envoy Proxy, né, que é um proxy, aliás, muito interessante isso daí, ele é criado para ser o pilar central, o pilar, a estrutura base do Service Mesh. Então, assim, não é que assim, tinha um servidor de proxy pronto, vamos começar a usar ele agora no Kubernetes. Não, ele foi criado e construído e configurado para ser parte do Service Mesh, tá, pessoal? Por isso que ele é tão eficiente nessa função. Tá? Então, ele é o que a gente chama de sidecar. Então, todo pod que a gente sobe, com o Istio, quando você coloca o Istio no seu servidor, basicamente, você começa a literalmente é isso, você adiciona sidecars interceptando todo o I/O que é feito naquele pod, ou seja, saída e entrada também, ele intercepta isso, e se você configurou o Mutual TLS, conforme o Leonardo falou também, você consegue fazer o upgrade das suas requisições HTTP para HTTPS, e o próprio Istio gerencia os certificados dessa criptografia, o que é super legal também, ou seja, o Istio te dá por default a segurança, entendeu? Da comunicação inteira, que acontece intra-service. Né? Era isso que eu queria comentar, Danilo. Caramba, tem nem o que dizer. Que aula aí, galera. Caramba, mandou muito bem a pergunta aí, o Lúcio também. Galera, quando ele é aplicável, o bom e velho monolito
resolve automaticamente boa parte dos problemas que o Service Mesh assim, tenta resolver do lado de uma arquitetura de microserviços? Deixa eu tentar responder essa daí. Olha, o monolito, cara, ele funciona na maior parte das vezes, né? E a questão é o seguinte, é que ele já, normalmente, o monolito, se a gente não consegue, se a gente não coloca um meio de observar ele por dentro, né? A gente não consegue observar ele por dentro. Então, ele vira uma caixa preta onde a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. A gente só sabe o I/O externo, né, dele. Então, assim, o monolito, se você tem um monolito, você precisa de Service Mesh? Talvez sim, talvez não. Depende muito do caso. Por exemplo, esse microserviço vai se comunicar com outros serviços, aí você começa a entender o seu monolito como um microserviço também, entendeu? Então, eu acho que de princípio eu diria isso, assim. Então, assim, o monolito, aí eu não sei. Fala aí, Leonardo. Não sei se... Esse é um bom ponto. Eu acho que depende muito das integrações que esse monolito vai ter. Talvez consiga, né, facilitar. Porque, normalmente, quando a gente segue a arquitetura evolutiva, o caminho tradicional de pegar um monolito, quebrá-lo em microserviços, a gente acaba quebrando por responsabilidade, né, domínios, né, se for seguir domain-driven, óbvio, mas pode quebrar de outras formas. Mas supondo que a gente quebra, né, tem um monolito que faz pagamento, carrinho, checkout, inventário, estoque e tal. Normalmente ele tem tudo, e as comunicações entre esses domínios acabam acontecendo dentro do código. E aí, quando você tem uma chamada dentro do código, normalmente, o que o Service Mesh faria dentro do microserviço, a gente acaba usando aspecto, né, dentro de um monolito para fazer essa telemetria. Então, por exemplo, eu tenho um método aberto lá, um public, void, sei lá, call checkout, alguma coisa assim. Se eu quero fazer uma telemetria de forma ortogonal ali, sem ficar enfiando um monte de linha no meu método, né, sem colocar trace dentro do método e tal, ficar poluindo, uma forma de fazer isso é colocar aspecto. Pode ser se estiver usando Java Aspect J, ou tem várias outras linguagens que dá para colocar responsabilidades ortogonais. O desafio é que quando você coloca alguma coisa ortogonal, você acaba incorrendo de novo naqueles riscos de é um pouco mais difícil de debugar, né? E aí entra exatamente a importância de ter um design bom, de você tentar evitar colocar regra de negócio em etapas ortogonais, né? Exemplo, não colocar regra de negócio em interceptor de servlet, esse tipo de coisa. Então, na minha visão, se eu tenho um monolito e o que eu quero, né, extrair, né? E aí eu acho que até te dar um passo atrás e pensar assim, da minha experiência, né? Para que normalmente eu recomendo o Service Mesh, ou quando que normalmente eu usei muito bem o Service Mesh? Eu nunca tive necessidade, efetivamente, de colocar Mutual TLS dentro dos meus serviços, porque normalmente já roda dentro do cluster, já está protegido. Obviamente é uma coisa boa que traz. E nunca tive a necessidade também de bloquear a comunicação entre os serviços. A gente sempre acabou indo naquela confiança de que o dev vai saber, né, usar os serviços que ele quer utilizar. Os pontos muito positivos que eu já tive com o Service Mesh foi a questão de Service Discovery. Embora se a gente coloca, né, o kubeproxy, você consegue fazer Service Discovery usando o próprio Kubernetes, ele já injeta variável de ambiente, injeta também DNS, mas normalmente com o Service Mesh é um pouco mais fácil de você fazer isso, e ele faz reload em tempo real, você não precisa fazer reload de pod para conseguir pegar isso. Então, Service Discovery é uma coisa que me ajudou pra caramba. Outro ponto que me ajudou pra caramba também é essa questão de fazer release canária, porque como você consegue, né, como ele tem o proxy, você consegue dimensionar a comunicação entre eles de forma distribuída, acabou ajudando pra caramba. E principalmente telemetria. Antes a gente tinha, né, que fazer, a gente usava Prometheus para coletar tudo e tentava fazer tudo via Prometheus, e o que não era, e colocando Alert Manager e o que não era Prometheus acabava pegando via log. Só que na aplicação que a gente estava rodando, para você fazer o disparo de evento, você tinha que o tempo todo alimentar a biblioteca do Prometheus com um evento novo, para daí ele ter aquele endpoint HTTP e fazer a extração. Então, na minha visão, as três funcionalidades que eu mais aproveitei de um Service Mesh, que foram telemetria, Service Discovery e Canary Release, são três pontos que com um monolito eu conseguiria também utilizar o Service Mesh.
né? Então faz sentido mesmo se eu quero fazer, por exemplo, canary release no monolito, eu vou ter que fazer mais deployments, né? A não ser que você use, sei lá, um Flagger ou um feature toggle para ligar e desligar dentro, né? Então, essa pessoa aqui, então, se você colocar dentro do seu monolito uma regra de negócio para fazer o balanceamento de funcionalidade, aí beleza, você não precisa. Mas para mim ainda assim faz sentido, né? Se você for utilizar esses 3 pontos. A telemetria, ele te ajuda principalmente nas fronteiras externas. Dentro do seu monolito, você ainda vai precisar colocar aspectos, se você quiser pegar, mas nas fronteiras é uma coisa que ajuda. Olha, nesse ponto, com certeza, a questão do monolito microserviço é muito mais uma questão de quantidade de deploys mesmo, né? Que a gente diz, porque o problema é o seguinte: no monolito, você quer mudar, vamos dizer, um pedacinho do sistema, você ocupa um slot de deploy e você sobe aquele negócio inteiro, né? Então, assim, dito isso, a ideia de microserviços, pessoal, ele não veio para você separar funcionalidades, ele veio para você escalar deploys com mais velocidade, entendeu? Ou seja, ele é mais um paralelismo de produtividade do que um isolamento de domínios. Assim, claro, a gente usa a teoria dos domínios para quebrar um monolito para uma estrutura de microserviços. Mas a ideia de microserviços foi inicialmente pensada para isso, para você paralelizar a produtividade. Ou seja, você pode ter equipes separadas trabalhando em features paralelas ali e subir elas independentemente. Então, assim, o Service Mesh entra, ou seja, não tem muita coisa a ver com a questão do Service Mesh, mas, claro, você pode usar ele tanto no monolito quanto não. A questão é que no monolito, conforme o Leonardo falou, você já tem outros recursos que às vezes mais fáceis, ou seja, você colocar um sidecar no monolito é interessante apenas se você, para intermediar o I/O externo, entendeu? Ou seja, porque uma das funções dele, da telemetria, né, o roteamento para acesso externo, né, ele faria que ele faria usando esse sidecar e interceptando entradas e saídas que vão entrar no seu monolito ou no seu microserviço, né? Então, assim, tudo tem que ser... Não existe uma bala de prata, né? Como tudo na tecnologia, né? A gente tem que pensar caso a caso, pessoal, sempre. Sempre pensar caso a caso aquilo que vale a pena ou não. Pegando aí a pergunta que o Lúcio colocou, né, com relação à curva de aprendizagem do Service Mesh, pessoal, assim, é uma curva grande até, só que, assim, ela entra muito na questão DevOps, sabe, que é você ter responsabilidade sobre a infraestrutura também, mesmo sendo desenvolvedor, tá bom? Então, assim, ou seja, não é evitável essa curva, entendeu? Esse é o ponto. Então, quanto antes a gente começar ela, melhor. Pessoal, em relação ao panorama assim, atual de frameworks que ajudam a implementar o Service Mesh, com quais vocês tiveram contato direto assim, nos projetos? Dá para falar de algum ponto forte, fraco? Legal. Eu tive mais contato com o Istio, né, das implementações de Service Mesh e com o Envoy Proxy dele. A implementação é bem tranquila, como eu comentei, pelo fato dele usar, né, todas as APIs de Kubernetes para você instalar e configurar, ele é bem tranquilo. Eu sei que alguns cloud providers têm alguns específicos, se não me engano, até o Google, acho que tem o Anton, que é um Service Mesh do próprio GCP, não sei se quanto que eles customizaram, mas da minha visão, o trade-off ele não tem tanto a ver com a instalação mesmo, e é muito mais saber utilizar, saber, por exemplo, quais são os impactos que aquilo pode trazer. Aí eu vou deixar até o Marcos comentar um pouco a visão dele, depois eu volto para dar um exemplo de um cenário que eu achei que nos atrapalhou, né, ter um Service Mesh, no caso, ter o Istio. Show. Então, de frameworks, assim, me vem à cabeça muito, assim, não só os frameworks, por exemplo, o Istio, que é um Service Mesh, né, que a gente pode dizer. Existem outros Service Meshes também, existem também os Service Meshes privados, por exemplo, a Amazon tem um Service Mesh dela, o GCP tem um Service Mesh deles também. Aí, um negócio super interessante é o seguinte, pessoal, como o Envoy Proxy ele foi criado para ser um dos pilares centrais de um Service Mesh,
assim, ele trouxe princípios e conceitos que são herdados por todos os service meshes, entendeu? Então, eu não sei, né? Eu não posso dizer que Envoy Proxy, por exemplo, a estrutura de service mesh é privada da Amazon, e nem a do GCP. Eu suspeito que seja, mas eu não tenho certeza, entendeu? Exatamente por isso, porque o Envoy Proxy que trouxe esses conceitos, tá? Então, o coração do Service Mesh é o Envoy Proxy. Aí, falando um pouco de frameworks de aplicação, assim, quanto mais a gente avança no tempo, né, mais frameworks estão começando a adotar as ideias que a gente que é considerada pelo termo como que é? Cloud Native, né? Acho que é Cloud ou Kubernetes Native. Tem um termo, esse termo native aí, ele é relacionado a isso, a você conseguir conversar nativamente com com a sua infra, entendeu? Então, por exemplo, o Spring já tem algumas estruturas que conseguem fazer isso. Você tem, no mundinho da JVM, você tem o Spring, que já tem alguns módulos que suportam uma conversa direta com o pod. Por exemplo, você expor informações do pod ou pegar informações do seu pod, dos config maps, etc. Você tem também alguns frameworks que são mais utilizados com Kotlin, né? Que já vem com uma estrutura muito pronta para isso também. Por exemplo, você sobe esse framework, ele já sabe, identifica que ele está rodando dentro de um container, identifica que ele está rodando dentro de um pod e já extrai informações. Então, se você coloca configurações ali, isso permite o quê? Você mudar configurações da aplicação sem precisar deployar ela novamente. Ou seja, você altera uma configuração do pod, o framework já fica sabendo da alteração, entendeu? Ou seja, e você não precisa redeployar ele. Olha que legal isso daí. Então, tem muita coisa aí de framework sendo surgido constantemente, tá? Então, fiquem muito atentos nesses módulos que suportam esse tipo de coisa, e nessa palavrinha aí, Cloud Native ou Kubernetes Native, alguma coisa assim. Fala aí, Leonardo, você falou que ia dar um exemplo daquilo que a gente teve dificuldade, né? Isso. Até complementando, acho que esse é o ponto do trade-off, né, da avaliação, o que normalmente a gente sempre, na empresa que eu trabalhava, a gente sempre começava qualquer cluster já, né, com todos os namespaces, com o Service Mesh, no caso, com o Istio instalado. E aí, normalmente, se eu não me engano, o Istio ele tem todas essas questões, e tem também para funcionar como gateway, né, o Istio Gateway, que você consegue colocar ele na fronteira. Então o seu Ingress entra no Istio e ele consegue fazer mapeamento de rota, né? Ele funciona como se fosse o Nginx mesmo do Ingress. E nosso desafio lá é que quando não fomos nós que configuramos, nós já pegamos ele configurado. Então o cliente chegou e falou, tá aqui o cluster, estão aqui os acessos de vocês, né, com os namespaces e tal. Só que eles não chegaram a passar para a gente todas as configurações de como tinha sido configurado o Ingress lá, como que estavam as rotas, etc. Então, a princípio, nós interpretamos que, beleza, vai ter uma rota, que o barra vai cair na nossa API e assim segue a vida. Nós fizemos alguns microserviços, estava funcionando tudo beleza, só que a gente começou a perceber que, às vezes, dependendo do tipo de transação que nós fazíamos, o tipo de conexão HTTP, ele falhava. Então, quando a gente batia, né, quando a gente entrava direto e usava a URL do load balancer do pod, ele funcionava, bala. Se nós fizéssemos a requisição por fora, batendo no Ingress, ele falhava. Só que ele falhava com uma resposta muito estranha, ele dava gateway error, connection error, uma coisa assim, não dava nenhuma resposta. E a gente começou a olhar e debugava e nada, o Istio não tinha nenhum log. Aí depois que a gente foi descobrir que tinha um header em específico que colocava o tempo de cache no Istio, que se a aplicação devolvesse aquele header, ele falhava. Caraca. Alguma configuração, só que para você conseguir descobrir isso, porque qual que era o problema? Era um header que não éramos nós que estávamos colocando, era o próprio framework que estava colocando, né? Então nós fizemos uma configuração de cache lá, e o próprio framework já devolvia um header falando o tempo que ia expirar o cache daquela requisição, daquela API, né? Nós devolvíamos um JSON, só que aquele JSON ele tinha uma série de requisições, nós cacheávamos algumas requisições, cacheávamos alguns acessos, e ele devolvia, né, para o cliente aquela informação adicional, falando, ó, esse JSON ele foi cacheado, se você fizer a mesma requisição, nós vamos devolver do cache, e aqui ele tinha o TTL do cache. Ele adicionava um header.
E quando esse header passava para o Istio lia aquele header, não sei por que cargas d'água, falhava. Então a gente só foi descobrir quando o cara falou assim, ó, vamos tirar o Istio e vamos usar um outro API Gateway na frente. Então nós colocamos o Kong, em vez de colocar o Istio, para fazer o mapeamento das rotas, e aí passou a funcionar, porque era uma configuração. Então aí até o time de SRE lá deles decidiu vamos tirar nesse caso, depois a gente entende como configurar, né? Eles não tinham todo o conhecimento das partes do Istio Gate para refazer as rotas. Então, nesse caso, foi um problema que nós, pelo fato de nós desconhecermos como tinha sido feita a configuração do Service Mesh e pelo fato dele ser ortogonal, né, esse é um ponto positivo dele. Você não precisa mudar nada da sua aplicação, nada dos seus Kubernetes Files. Então, se eu pego um cluster sem Service Mesh e deployo a aplicação aqui e jogo em outro cluster com Service Mesh, os meus Kubernetes Files normalmente tendem a ser iguais. Então, para a gente, era, beleza, né, era transparente. Eu tenho minha aplicação, tá rodando bala, jogo para lá, fazíamos todos os testes funcionando, beleza. A hora que a gente vai fazer o teste end-to-end, beleza, vamos fazer um teste agora, batendo, né, de ponta a ponta. Aí começou a falhar com gateway error. Acho que dava 502, se eu não me engano. Aí a gente, putz, que estranho, né, o que está acontecendo? Aí debug, nada, e funciona bonitinho, e todos os microserviços funcionando. Aí que a gente foi descobrir que era isso, né, que o header do TTL estava falhando no issue. Então, obviamente, isso não eu acho que não é um problema de service mesh. Eu acho que esse é um problema que acontece quando qualquer coisa que é ortogonal à sua aplicação. Poderia ser, por exemplo, uma configuração do Kubernetes. Né? Uma configuração, por exemplo, de namespace específico de memória, ou uma configuração de versão de Helm, por exemplo. São todos pontos que quando você herda um cluster, o cluster ele te traz um estado, né? Ele tem um state que foi configurado. E aí você acaba ficando refém daquele state, o que pode ser bom, se ele estiver bem feito, ou ruim se tiver mal feito, ou se tinha algum... Lá não estava mal feito, mas tinha um ponto específico que a gente não conhecia. Mas é legal, né? Assim, para mim foi bacana, porque eu gosto desse tipo de coisa. Pô, deixa eu entender o que está acontecendo, né? É um desafio legal de debugar, de entender, e vamos colocar TCP dump em tudo para entender o que está passando. Foi, assim, bem legal. Tem um impacto de prazo de delivery, porque você acaba tendo que debugar um negócio que era para ser seamless, mas é legal, aprendi pra caramba. Poxa, eu quero contribuir rapidamente com uma também, porra. Cara, não é tudo maravilhas, né, o Service Mesh, por isso que é importante a gente entender ele profundamente, sabe? E ele não é assim, pequeno, a gente leva um tempo, então eu tenho uma curva longa de aprendizado, tá? Mas é aquilo que eu falei, quanto antes a gente começar, melhor. Então, assim, por exemplo, dando um exemplo de um problema que a gente já tive que resolver, por exemplo, eu lembro que na versão, acho que 1.2 do Istio, ele tinha um problema com relação ao protocolo usado no Redis. O protocolo que o Redis faz a conexão, ele tinha um problema. E assim, esse problema não estava... Eu acho que, eu não sei, eu peguei esse problema antes de ele ser reportado. Então, assim... A gente passou por esse problema no sistema que a gente tinha, e basicamente era a gente teve que mandar ele pular como é que é? O sidecar. E para configurar isso, você vai lá e diz que toda a conexão feita nesta porta, usando protocolo X, você quer que ele dê um bypass no sidecar. Então, a requisição da sua aplicação, dos seus microserviços, quando vai bater no Redis, tá? Você tinha que mandar ele pular isso daí. Aí chegou na versão 1.4 do Istio, eles falaram correção do problema com relação ao protocolo do Redis. Então, assim, a gente ficou com o negócio pulando, ou seja, era uma conexão insegura com o Redis, entendeu? Só que era o único jeito de fazer funcionar e a gente não sabia a causa disso, entendeu? Então, era o Istio que tinha um bug que não conseguia identificar parciar essa conexão direito, né? Então, ou seja, só descobrimos isso depois, né? Acho que o Rodrigo lembra dessa... O Rodrigo está aí, comentou. O Rodrigo lembra desse dia que a gente ficou... Eu, o Flávio, o Rodrigo, mexendo com isso, cara. Fica um tempão até der o bypass. Foi bem interessante esse dia. Mas aí, ou seja, temos que estudar, pessoal. Esse é o segredo. Olha lá, Dani. Grande Rodrigo Janotto, que vai estar no próximo painel daqui a pouco. Olha, ele mandou uma ali pesada, hein? Ó, uma das funcionalidades do Service Mesh é prover mecanismo para Traffic Shadow, mas não vejo ninguém aplicando isso muito bem. Vocês têm visto algum cenário de aplicação clássica?
Seria fantástico, putz, principalmente para fazer debug em produção, acesso, mas, cara, nunca usei. Sempre tenho vontade, né? Estou querendo esse tipo de uso para facilitar, né? Hoje acaba muitas vezes a gente fala, putz, o que está acontecendo? Vai lá, kubectl, exec, entra no pod, entende o que está acontecendo. Às vezes você não precisa disso, né? Você consegue pegar, interceptando o resultado, né? Do input e output da sua aplicação, você já consegue pegar. Nunca vi. Olha, então, eu também nunca implementei o Traffic Shadowing, só para quem não sabe, o Traffic Shadowing seria você duplicar as chamadas que estão sendo feitas para um serviço, você duplica e propaga eles para outro serviço. Então, assim, você, entendeu? Você pega, por exemplo, isso pode ser muito usado num Canary Release. Antes de você colocar em 20% o seu pod novo, né? Você manda fazer um shadowing aí para testar ele local, antes dele subir, entendeu? Antes dele ficar disponível para fora. Então, é para isso que é usado o Traffic Shadow. Eu nunca usei, tá? Mas, assim, aí falando já de Canary Release, ou seja, não é que o Traffic Shadow não é que ele não é útil, tá? Ele é usado para isso. A gente não precisou disso ainda. Mas Canary Release, aqui na Pismo, é um negócio que a gente faz, assim, pra caramba, assim. Então, assim, a gente faz deploy, sei lá, mais de 60 deploys por dia em trocentos microserviços e basicamente a gente sempre usa o Canary Release e só dá para fazer isso bem com um nível de automação excelente, sabe? Por isso que eu falei lá no começo, automação, pessoal, para a gente conseguir usar bem o Service Mesh, tá? O Service Mesh, ele é complicadinho, mas com automação você dá uma simplificada nele. Enfim. Mas não é isso. Sensacional, galera. Eu acho que o que vocês comentaram de Canary pega um pouco da pergunta que o Lúcio fez agora, né? Se vocês lembram de algum cenário onde vocês usaram, consumiram o Service Mesh para ajudar com o processo de deploy por grupos de cliente ali, né? Por exemplo, de software as a service, onde um cliente recebe nova versão e outros não. Foi aquilo lá que eu comentei com o Charles CD da Zup ajuda um pouco. Legal. É um ponto aqui, né? Assim, normalmente quando eu uso o Service Mesh para fazer deploy ou teste de Canary, normalmente acaba sendo sempre randômico, né? A gente coloca 5% do load vai para esse pod com essas labels, né? E 95% vai para esse grupo. Eu não sei se o Lúcio perguntou aqui algo específico, por exemplo, para um grupo. Exemplo, eu tenho a empresa A, que significa que as requisições são originadas ou desse P ou a partir desse redirect, alguma coisa assim, e aí com base nisso joga nesse outro grupo. Nunca configurei desse jeito. Eu acho que se o request host vier, né, com um request host específico e via redirect, alguma coisa talvez dê para fazer. Agora, por identificação de range de IP ou algum outro tipo de agrupamento, isso eu não sei se dá, eu nunca fiz, talvez dê, eu só não... Então, por cliente, Lúcio, eu acho que daria para fazer, por exemplo, se, né, quando a gente recebe o host, né, quando o Ingress recebe o host, a requisição que cai no cluster, ele vem com o request host, que é o que o cliente digitou na URL ou o que foi feita a requisição. Inclusive é assim que às vezes normalmente faz balanceamento de carga quando está usando, por exemplo, um Weaver. Mas nesse caso, talvez dê. Eu nunca vi essa configuração, mas acho que dê para fazer. E aí seria uma forma de conseguir fazer o direcionamento. Eu sei que daria para fazer, por exemplo, usando um ingress tradicional. Agora, de outra forma de agrupamento, eu já não sei dizer. Você sabe, Marcos, se tem... Então, tem uma série de formas de fazer, com certeza. Tem essas daí que o Leonardo falou, né, também. E eu posso só acrescentar que, assim, daria para você fazer, ou seja, usando alguma roteamento, assim, sendo uma função de roteamento, tá? Eu considero como sendo uma função do API Gateway, tá? Por exemplo, você pode configurar isso no API Gateway. Você faz um roteamento específico usando headers, né? Para você não mudar a URL ou a URI da sua request, né? Você injetaria informações ali que propagariam aquela requisição para um determinado grupo, né? E aí você define os grupos ali na configuração também, tá? Então, assim, dá para você fazer dessa forma, tá? No Istio, especificamente,
você tem, eu acho que, como é que é o nome da abstração? Cara, é tanto CRD que o Istio traz, não é? Se alguém lembrar aí o nome da abstração, mas tem lá, qual que era? Era o entry, service, não era service entry é para você comunicar clusters, service meshes diferentes, mas tem lá eu não sei, acho que é rota, gateway, ele chama de gateway, eu acho, o CRD, você configura um desses, que é uma abstraçãozinha ali, e você diz que, determinada request com essas características vão para cá, e determinadas requests com outro, isso, Destination Rule, boa, Rodrigo, é por aí, é Destination Rule, Rule o nome a palavra-chave é essa. Então, você configura isso e, através dali, você define a regra, rule, né, regra, para você rotear a sua request para determinado grupo. Então, é muito simples fazer isso, tá? Não é complicado, tá? Ou seja, é possível fazer sim. Isso. Marcos, vou voltar um pouquinho numa deixa que você deixou lá atrás, assim. Vocês acham que a tarefa de implementar Service Mesh, assim, recai principalmente sobre o papel de desenvolvedor, arquiteto, SRE ou todos eles, né? Que já pega a coisa assim, esse tipo de distinção, ela ainda faz sentido hoje em dia, né? Porque vocês trouxeram toda a bagagem que é preciso de todo o time ter um pouco de conhecimento, né? A gente vive aí época de microserviços, infraestrutura como código, as coisas todas misturadas, né? Uhum. Dá medo responder essa pergunta, mas então, vamos lá, minha opinião, né? Não é uma opinião que todo mundo tem, mas eu vou dizê-la, né? Que assim, eu acho que é uma função de todos, né? Para mim, o conhecimento da tecnologia não tem limites. Então, assim, não é porque eu sou, um programador de back-end que eu não tenho que conhecer infraestrutura, ou não tenho que conhecer banco de dados, entendeu? Ou não tenho que até conhecer front-end. Então, assim, eu vejo muito que a gente cria papéis e começa até o meu papel só vai até aqui, entendeu? Eu acho que a gente mais se prejudica quando a gente faz isso do que se beneficia, entendeu? Então, assim, o conhecimento é uno na sua essência, né? Ele não ocupa espaço, então a gente tem que avançar sempre. Enfim, essa é a minha opinião. Então, de certa forma, assim, eu acho que é um papel de todos, levando em conta a cultura DevOps. É isso. Obviamente vai, né, alguns papéis, como estão estruturadas as empresas, que a gente costuma ter a divisão, né, entre o time de infraestrutura, que acaba mantendo os clusters, etc., o time de desenvolvimento, que produz a aplicação, e o time de Ops, que às vezes fica lá operando. Eu acho que eles vão acabar se especializando muito mais pelo uso, né, eles vão ter mais familiaridade e contato com alguns pedaços específicos. Exemplo, o time de SRE vai ter muito mais contato com a parte que toca instalação, manutenção, configuração, o time de Ops muito mais com entender e usar a telemetria, o time de desenvolvimento como utilizar aquilo. Eu acho que do ponto de vista de conhecimento é muito importante que todos, né, esses três principais grupos aí acabam, né, abarquem o Otávio trouxe um bom ponto, a profundidade, né, vai acabar sendo diferente, mas é muito importante que pelo menos entender, acho que o conceito ele é muito mais importante do que efetivamente a especificidade. Né, entender, por exemplo, eu gosto até de o Marcos trouxe um ponto importante de infraestrutura e base de dados. Às vezes o cara não precisa saber, por exemplo, qual é a variável de ambiente que vai configurar a quantidade de threads que o PostgreSDB vai usar para fazer tal coisa. É um conhecimento muito específico que normalmente os usuários daquele banco de dados vão conhecer. Mas o conceito por trás, né, por exemplo, o nível de isolamento de base de dados, é uma coisa que acaba abarcando todas as bases de dados. E ele tem um contato muito importante com o dia a dia do desenvolvedor. Né? Se eu estou usando, por exemplo, leitura do que foi comitado ou leitura do que não está comitado ainda. Isso impacta ali. Então, esse tipo de... Somos todos patos, exatamente, né? Não nada direito, não voa direito. É isso aí. E faz tudo também, né? Mas eu concordo, é importante que todo mundo saiba, né? O negócio é fazer tudo mal, né? Exato. Aí dá pra fazer tudo. Tá fazendo mal, mas tá fazendo tudo. Não, mas desculpa aí, Leonardo. Não, isso não tem, mas acho que é importante saber o conceito. Eu acho que vai acontecer essa diferença muito pelo uso,
né? A cobrança que vai acontecer no dia a dia, ela vai ser diferente. E aí você invariavelmente acaba aprendendo, na verdade não é que você aprende, às vezes você esquece o que você não usa. Então o seu conhecimento vai acabar se solidificando naquilo que você tem mais contato. Mas é importante que pelo menos você tenha esse contato com as outras coisas, né? Para você saber, e até saber, beleza, eu não sei no detalhe como, por exemplo, esse arquivo, o que ele faz, mas eu sei onde buscar, eu sei que é esse arquivo que configura isso. Então você já tem o caminho das pedras, às vezes você vai precisar ir um pouco mais a fundo quando necessário, mas você sabe do que se trata. Sim, com certeza. Muito bom, esse Otávio é fera demais. Chegou na ZUP e agora tá causando. Galera, para encerrar em grande estilo aí, hein? Só mais uma aí. Vocês acham que existe um certo overlap entre Service Mesh e o que uma arquitetura meramente Cloud Native já ganha automaticamente, assim, dos recursos oferecidos? Assim, por exemplo, falando em terminologia AWS aí, né? O sistema está bem estruturado, assim, para se integrar com o modelo de um Elastic Beanstalk, um CloudWatch, API Gateway, X-Ray e tal. Eu já não tenho intrinsecamente, assim, muitos dos benefícios do Service Mesh, mas sem precisar de um HIO e tal. Boa. Olha, hoje em dia o cloud está tipo absorvendo muita coisinha que a gente usaria, sei lá, um Service Mesh para resolver. Então, assim, agora, conseguiu substituir ou não é uma pergunta difícil de responder. Eu não tenho certeza, cara. Assim, por exemplo, eu acho que não tem como dizer por abstrato, mas tem que olhar caso a caso mesmo. Por exemplo, a observabilidade é um negócio que tem que ser instrumentalizada, né, internamente. Então, assim, mesmo se cloud, eu acho difícil qualquer estrutura de cloud absorver isso daí, porque é uma coisa que tem que estar ali dentro da sua aplicação, né? Não é, Leonardo, a metrificação, tudo. Né? Você tem que extrair, propor, como que é? Possibilitar a extração desses dados, né? Isso é feito só internamente. Mas acho que é possível, né? Tem algumas clouds que pegam o framework, né, o conceito de Service Mesh, implementam a moda deles e vendem aquilo como serviço, como diferencial, exato, né? Então, porque nessa questão de rastreabilidade, tem uma série de clouds que, no fim das contas, é isso que eles fazem, né? O que sai de um pod e passa por outro, eles têm um proxy, eles capturam e eles metrificam aquilo. Então, eu acho que não... A substituição depende muito do para que você está usando o Service Mesh, e precisa entender o que a cloud provê, porque muitas vezes eles estão provendo uma coisa que obviamente tem overlap com o que o Service Mesh faz, e eles usam muito isso, às vezes, como um diferencial competitivo, né? A AWS tem isso e a Azure não tem. Então, vem para cá, né? Ou, sei lá, a Fastly tem e outro não tem. Mas é um ponto caso a caso mesmo. Bom, galera. Ó, o Rodrigão aí comentando de novo, para ficar registrado aí, ó. Para ele, um dos requisitos que Cloud Native não resolve bem é fazer canary com uma cadeia de requests muito profunda. O API Gate te obrigaria, talvez, a sair para a internet quando você poderia resolver na porta do pod. Bom ponto. Verdade. Sim. Faz canary, por exemplo, de versão de base de dados. Você é a última cadeia, né? Ela vai estar de dentro, então, realmente, bom ponto. Galera, é difícil qualificar aqui o tamanho do show que vocês deram, aqui, uma aula de Service Mesh que merece ser chamada como tal aí. Pô, eu que agradeço. Aprendi pra caramba aí. Pô, voou o tempo, cara. Caramba. Voou, é gostoso de fazer, falei pra vocês, pô. Pingando elogios aqui, até no chat interno aqui já. Bacana, pô, show de bola. Sensacional. E vou mandar aqui o formulário pra galera preencher aqui e dizer o que achou desse painel. Só responder coisa boa, né? É sempre aquele negócio, né? Formulário de percepções tem que dar aquele incentivo. Ó. Quem responder coisa boa aí vai ter um sorteio, né, Danilo? O que vai ter de sorteio aí? Esse sorteiozinho, pior que tem um sorteiozinho ali no final do dia. Mas não é de quem responde coisa boa, não é o sorteio ou não? Tem um JavaScript validando lá no formulário, viu? Que não pode responder, falar negativamente, tá? Tô brincando. É engraçado que tem a fórmula lá no spreadsheet e a gente apanhou todos os dias um pouquinho com ela. Mas no final dá certo, no final do dia rola aí. Legal, pessoal, muito legal. Pô, eu adoro conversar sobre essas coisas, cara. Por mim, a gente ficava aí a tarde toda. Pô, tem mais.
Vocês estão mais do que convidados para as próximas edições. O Otávio. O Otávio é isso aí que vocês estão vendo, cara. Esse é a grande Otávio Santana. Pessoal, Léo, Marcos, muito obrigado de novo. Quer dar uma palavra aí, só para se despedir? Ó, usem esse negócio aqui, ó. Não eu. Isso aqui, né? Não ele nem a camiseta, gRPC. Nem eu. Pode até programar sem camiseta, se for um gRPC. Show de bola, pessoal. Não, também agradecer o tempo, o aprendizado. Valeu, Marcos, valeu, Danilo. Prazerzão. É nóis, pô. Valeu aí, Leonardo, Danilo também. Pô, show de bola, cara. Adorei.